Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje está em Mateus 25, de 31 a 46. Nós vamos lendo e meditando alguns pontos deste Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono de glória. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Este primeiro conjunto de versículos nos dá o entendimento que é um texto voltado exatamente para o julgamento final. A partir do capítulo 24, inicia esse discurso. A palavra escatologia vem do grego eschaton, que significa as últimas coisas. Os dois textos anteriores a este, no capítulo 25, é exatamente as virgens prudentes e depois a parábola dos talentos. Falando do julgamento, Jesus nos fala da vigilância, na parábola das virgens, da importância de colocar os nossos talentos, os dons que Deus nos deu a serviço do outro, da igreja, da humanidade, mas também nos fala da caridade. Então, esses textos estão interligados. E neste agora, especificamente, Jesus nos fala sobre o critério do julgamento final. E esse critério será descrito por ele a partir das obras de misericórdia. Vamos continuar. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Isso é lindo, né? Pensar que Deus, desde toda a eternidade, desde a criação do mundo, separou para nós um reino de felicidade, um reino eterno. E agora ele descreve: por que esses serão benditos? Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? É interessante que nesse texto, esse diálogo com essa pergunta e essa resposta se repete 2 vezes. Se nós considerarmos, são 4 vezes em que se repete essas obras de misericórdia. A igreja sempre reconheceu, nesses 6 atos que são descritos aqui, as obras de misericórdia chamadas obras de misericórdia corporais. Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isto a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. E aqui está o critério: fazer isto ao menor dos seus irmãos, ou seja, aos que mais precisam. No início do texto, Jesus diz que o julgamento será diante de todos os povos. O Senhor reunirá todas as nações, ou seja, o julgamento é universal. Significa que atinge todos os povos com o mesmo critério. O grande critério do julgamento será a caridade, porque o amor apaga uma multidão de pecados. De algum modo, todos aqueles que fazem isto, fazem ao Senhor. Mesmo que nós não saibamos, o bem que nós fazemos
a Deus, mesmo aqueles que não o conhecem. São João da Cruz nos diz que no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. E aqui um amor concreto, um amor que se traduz em ato. Agora nós vamos ver o julgamento oposto. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. O reino eterno, o reino do amor, o reino da salvação, foi preparado pelo Pai para os seus filhos desde toda a eternidade. O inferno não foi preparado por Deus para os seus filhos. O inferno, na verdade, é uma consequência da escolha primeira do anjo decaído, Satanás. Então o inferno não é para nós. Isso é lindo. Deus não nos criou para o inferno. O reino que Ele preparou para os seus filhos é o céu. E o inferno é o lugar do demônio, não é o nosso lugar. Mas, infelizmente, se nós escolhermos o egoísmo, o que é contrário ao amor, para lá nós iremos, infelizmente, por uma escolha pessoal. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebeste em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como um estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes dirá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isto a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns pontos centrais deste evangelho para a nossa meditação. Primeiro, o julgamento é universal. Mesmo aqueles que pensam não prestar contas a Deus de sua vida, um dia prestarão, diante de suas próprias consciências e diante de Deus. Segundo ponto, o critério desse julgamento final é o amor, o que a igreja chama de obras de misericórdia corporais. Na Quaresma, de modo especial, esse texto vai nos indicar o caminho da caridade. São sempre 3 vivências que nós devemos cultivar na Quaresma. A união com Deus, que se manifesta na prática da oração, de modo especial. A penitência, que se manifesta no jejum. E a caridade, que se manifesta na esmola, ou melhor ainda, de modo mais abrangente, nas obras de misericórdia corporal. Então, aqui no texto, são descritas 6 obras de misericórdia. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, assistir os enfermos, visitar os presos. E a igreja acrescenta uma a mais, que não está descrito no Evangelho, mas que ela considera tão importante quanto, que é enterrar os mortos. É uma prática quaresmal, mas que nós nunca devemos esquecer. Se a oração que eu faço a Deus, a penitência que eu pratico, não se transformar também em ato de caridade, em expressão da misericórdia para com o outro, será parcial, será imperfeita. O amor é a plenitude da lei. Nunca esqueçamos isso. Por isso, nessa hora, vamos pedir a Deus essa graça. Vamos pedir que a nossa penitência, a nossa conversão passe sempre pelas 3 práticas. Que a nossa vivência em geral, não só na Quaresma, mas em todo o tempo que o Senhor nos propor, nós possamos também transformar a nossa vida penitencial e a nossa oração em uma prática concreta. Senhor, iluminai o nosso coração nas ações concretas que nós podemos fazer pelo outro. Porque se fazemos, Senhor, pelo outro, é a Ti que nós fazemos. Dá-nos a compreensão que os menores dos nossos irmãos são os Teus prediletos, Jesus. Abre o nosso coração para a percepção das necessidades do outro, especialmente dos menos favorecidos, dos mais esquecidos. Toca o nosso coração para percebermos qual prática da caridade concreta Tu nos chamas a praticar neste tempo. E nós te pedimos, Senhor, que isso não seja algo egoísta, fazer isso para ganharmos o céu, fazermos para purificar os nossos pecados, para reparar os nossos pecados,
mas fazer isso, sobretudo, por amor a Ti, por amor ao outro. Que o Teu amor, Senhor, esteja presente em todo ato que nós possamos fazer, para que a nossa caridade seja autenticamente cristã. Nós Te pedimos e Te entregamos a nossa vida, que o amor seja o grande critério. Assim seja. Amém. Guarda no teu coração esta palavra. Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.